Estamos iniciando aqui o segundo colóquio internacional sobre ensino de literatura no ensino de línguas estrangeiras. A sigla CIELLI, a sigla desse nome grande. A ideia inicial do CIELLI começou com os colegas Josilene Pinheiro Maris, que está aqui, José Veranildo Lopes, que também está aqui, que estão organizando comigo essa segunda edição do evento. E a primeira edição do evento ocorreu há 2 anos atrás, né, Veranildo, lá na Universidade Federal de Campina Grande. Eu vou agora, então, passar direto, já por questão do tempo, a nossa abertura oficial, compondo, então, a mesa, convidando a diretora da Faculdade de Educação, Ana Paula Moura, por favor, a compor a mesa. Convidando também a coordenadora do programa de pós-graduação em Letras Neolatinas, Deise Picanso, também a compor a mesa. E convidar os meus colegas organizadores, Josilene Pinheiro Maris, para compor a mesa, por favor. E José Veranildo Lopes também. Bom, não me apresentei, evidentemente o lapso acontece. Meu nome é Antônio Andrade, sou professor da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Sou também um dos organizadores desse evento e proponente dessa segunda edição do evento. Bom, para começar, para abrir essa mesa, eu passo a palavra à diretora da Faculdade de Educação, Ana Paula Moura. Bom dia a todos, gente. Dizer que é um prazer estar aqui, nesse momento que é um momento tão duro para a nossa universidade, né, para as universidades brasileiras de modo geral. A gente vem sofrendo consecutivos cortes orçamentários, que faz com que hoje essa universidade e muitas outras universidades brasileiras estejam fazendo uma paralisação. Dia 21 e 22 são dias de paralisação nacional da educação superior no país. Então, assim, é importante a gente deixar registrado isso, né, porque o evento ele acontece, não é em qualquer momento histórico, né? E esse evento acaba se constituindo também como um espaço de resistência, como um espaço onde a gente mostra a universidade viva no momento em que a gente vive tantas dificuldades para conseguir manter essa universidade de pé. Então, vamos nós. Eu normalmente não gosto de ler, mas eu quero ler um pequeno texto para vocês. Eu não gosto de ler porque a gente perde o contato visual. Mas eu quero ler um pequeno texto para vocês, de Guiomar de Gramont, que eu acho que fala muito do espírito desse encontro. Ler devia ser proibido. A pensar fundo na questão, eu diria que ler devia ser proibido. Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas. Acorda os homens para realidades impossíveis, tornando-o incapazes de suportar o mundo insosso e ordinário em que vivem. A leitura induz à loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Não me deixam mentir os exemplos de Dom Quixote e Madame Bovary, o primeiro, coitado, de tanto ler aventuras de cavalheiros que jamais existiram, meteu-se pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo. Quilhas de ossos que mal sustinha a si e ao pobre Rocinante. Quanto à pobre Emma Bovary, tornou-se esposa inútil para fofocas e bordados, perdendo-se em delírios sobre bailes e amores cortesanos. Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável, liberta o homem excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que os encerram. Sem a leitura, ainda estaria mais afeito à realidade cotidiana, se dedicaria ao trabalho com afinco, sem procurar enriquecê-la com cabriolas da imaginação. Sem ler, o homem jamais saberia a extensão do prazer, não experimentaria nunca o sumo bem de Aristóteles, o de conhecer.
Mas para que conhecer, se na maioria dos casos o que necessita é apenas executar ordens? Se o que deve, enfim, é fazer o que dele esperam e nada mais. Ler pode provocar o inesperado. Pode fazer com que o homem crie atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode gerar invenção. Pode estimular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia. Nos transportam a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e palácios de cristal. Nos fazem acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento, que há algo a descobrir, há horizontes para além das montanhas, a estrela por trás das nuvens. Ler estrelas jamais percebidas. É preciso desconfiar desse pendor para o absurdo que nos impede de aceitar nossas realidades cruas. Não deem livros às escolas. Pais, não leiam para os seus filhos. Podem levá-los a desenvolver esse gosto pela aventura e pela descoberta que fez do homem um animal diferente. Antes estivesse ainda a passear de 4 patas, sem noção de progresso e civilização, mas tampouco sem conhecer guerras, destruição, violência. Professores, não contem histórias. Podem estimular uma curiosidade indesejável em seres que a vida destinou para a repetição e para o trabalho duro. Ler pode ser um problema. Pode gerar seres humanos conscientes demais dos seus direitos políticos, em um mundo administrado onde ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança. Seria impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos soubessem o que desejam, se todos se pusessem a articular bem suas demandas, a fincar sua posição no mundo, a fazer dos discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade. O mundo já foi por um bom tempo. Cada vez mais as pessoas leem por razões utilitárias, para compreender formulários, contratos, bulas de remédios, projetos, manuais, etc. Observem as filas, um dos pequenos cancros da civilização contemporânea. Bastaria um livro para que todos se vissem magicamente transportados para outras dimensões menos incômodas. E esse, o tapete mágico, o porre de piripimpim, a máquina do tempo. Para o homem que lê, não há fronteiras, não há prisões, tampouco. O que é mais subversivo do que a leitura? É preciso compreender que ler para se enriquecer culturalmente ou para se divertir deve ser um privilégio concedido apenas a alguns, jamais àqueles que desenvolvem trabalhos práticos ou manuais, seja em filas, em metrôs ou no silêncio da alcova. Ler deve ser coisa rara, não para qualquer um. Afinal de contas, a leitura é um poder, e o poder é para poucos. Para obedecer, não é preciso enxergar. O silêncio é a linguagem da submissão. Para executar ordens, a palavra é inútil. Além disso, a leitura promove a comunicação de dores, alegrias, tantos outros sentimentos. A leitura é obscena, expõe o íntimo, torna coletivo o individual e público o secreto, o próprio. A leitura ameaça os indivíduos, porque os faz identificar sua história a outras histórias. Torna-os capazes de compreender e aceitar o mundo do outro. Sim, a leitura devia ser proibida. Ler pode tornar o homem perigosamente humano. Guiomar de Gramont. Eu acho que esse texto da Guiomar de Gramont, ele fala muito do espírito desse encontro, né? A sátira que ela coloca aqui, o sarcasmo, traz também a literatura no lugar de prazer, mas também no lugar de quem nos tira da zona de conforto, que também é um lugar de dor. E aí eu fico pensando, eu sou da área de educação de jovens e adultos, trabalho com alfabetização de jovens e adultos. E recentemente, no semestre passado, eu estive numa sala de aula que me fez pensar muito sobre esse poder da leitura. Uma professora chamando a atenção de uma aluna que demorava, que tinha sumido, tinha muito tempo fora da sala de aula. E ela perguntou, né, o que aconteceu com essa aluna, uma senhora de 65 anos. E aí ela vira e fala assim, não, eu já resolvi o problema, porque eu estava de novo na minha batalha que a senhora conhece.
Mas eu já conversei com o meu corpo e já falei para ele que o câncer não me leva antes de eu ter o prazer de sentar numa cama com uma xícara de porcelana branca, abrir um livro e ler o livro. Ela, quando eu conseguir fazer isso, quando eu conseguir me transportar para outro espaço, na minha cama, com o meu café, com a minha xícara branca, o câncer pode me levar. E aí ela olha para as estagiárias, eu sou professora de estágio, ela olha para as estagiárias e fala assim, deem valor aos textos que as professoras dão para vocês lerem, viu? Eu daria tudo para poder ler. A gente consegue se transportar. E eu acho que é um pouco isso, né? O poder dessa leitura, que tanto pode excluir, como pode transportar. Eu acho que pensar na literatura no ensino de línguas estrangeiras, é pensar nessa potencialidade, é pensar nesses diferentes transportes que a literatura pode trazer para a gente. Então, espero que a gente consiga, mesmo nesse espaço de muita luta, de muita resistência para que a universidade continue a existir, a gente consiga ter um encontro que mostre para a gente muitas possibilidades e muitas formas de nos transportar através da leitura. Muito obrigado, Ana, por essas palavras, por esse texto, essa forma de abrir o nosso evento tão bonita, como você sempre faz. E te agradeço muito também o apoio da Faculdade de Educação a esse evento. Passo agora a palavra para Deise Picanso, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da UFRJ, que também é um programa apoiador do nosso evento. Obrigada, Antônio. Então, bom dia a todas as pessoas presentes nesse evento. Bom dia, professora Ana Paula. Um prazer enorme conhecê-la. Eu sei que alguns aqui já me conhecem do Paraná há muito mais tempo, né, do que eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas aproveito esse momento, né, para conhecer algumas pessoas da própria universidade, da UFRJ, porque a pandemia nos afastou, né, muito. E esses eventos são uma grande oportunidade da gente conhecer e reconhecer, né, as pessoas que são nossos parceiros nessa luta diária, né, de valorizar a educação e a formação. Então, gostaria, nesse momento, também de agradecer as palavras, né, da Ana Paula, tão inspiradoras, né. Eu vou fazer uma fala aqui um pouco mais protocolar, mas adorei o seu texto, adorei a sua forma, né, de se colocar como representante, né, da instituição a partir de uma leitura de um texto tão inspirador, né. Eu gostaria, então, inicialmente, né, de agradecer, em nome do professor Antônio Andrade, o convite para participar dessa abertura, desse importante evento, desse importante colóquio, né, e parabenizar os representantes das 3 instituições responsáveis pelo evento, da UFRJ, a UFCG e o UFPB, pela qualidade do evento, pela diversidade de perspectivas que abordam a temática central do evento, né? A pertinência do tema e das atividades propostas, né? E também de agradecer e mencionar a importância, já mencionada pelo Antônio, né, dos recursos PROEX da CAPES, que nos permitiram contribuir com essa importante reunião de pesquisadores, formadores e em formação. Por isso, eu gostaria também de dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes, entre estudantes, docentes, pesquisadores, participantes e autoridades. E, ao lembrar da importância das agências de fomento, não podemos deixar de mencionar, como fez a Ana Paula, né, que hoje muitas universidades completam um mês de paralisação das suas atividades em busca de recomposição orçamentária de ensino superior e da revisão dos planos de carreira dos servidores públicos da educação. Na UFRJ, os técnicos administrativos completam mais de 2 meses de paralisação, o que tem impactado de forma significativa o andamento das atividades acadêmicas. A precarização das universidades não foi revertida, mesmo com a chegada dos recursos previstos no orçamento e a revisão dos valores das bolsas de pós-graduação e de graduação. Precisamos seguir recompondo as condições de funcionamento das nossas unidades.
Os docentes da FRJ, embora não tenham decidido pela deflagração da greve, em 2 assembleias bastante disputadas, seguem mobilizados em apoio aos técnicos administrativos e aos colegas das demais IFES que decidiram pela paralisação. Contra os discursos que deslegitimam o movimento grevista, é importante destacar que muitos de nós lutamos nos últimos 7 anos em momentos de intensa mobilização, como o Tsunami da Educação em 2019, para que pudéssemos ter a garantia do direito à organização sindical e à manifestação democrática no momento de disputa pelas ruas e pelos discursos. Muitos de nós lutamos por um governo democrático que seja capaz de sentar-se numa mesa de negociação, entendendo o papel das universidades, da ciência e do conhecimento. Lutamos por um governo que se importa com as mudanças climáticas e com o direito à vida. Por isso também nos solidarizamos com a população do Rio Grande do Sul, que luta com esperança em dias melhores, para que possam retornar às suas casas. Assim, é com alegria que o programa de pós-graduação em Letras Neolatinas, que já tem mais de 50 anos de existência na formação, né, de pesquisadores nas áreas correlatas, né, de línguas e literaturas espanhola, francesa e italiana, né, e agora com a linha de pesquisa de línguas e culturas em contato, também agregando português como língua estrangeira, pesquisadores que fazem a interface, né, e o Antônio conhece bem essa perspectiva, né, do translingualismo, que foi bastante acolhida pelo nosso programa. Então, com alegria que nós damos as boas-vindas também a todos os pesquisadores que estão aqui, das diversas universidades do nosso país e também de fora, né, de países como França, Holanda, Alemanha, Argentina e Portugal. Sejam todos muito bem-vindos, todas e todos muito bem-vindos. E testemunhar com bastante satisfação também a retomada dos grandes eventos, com atividades presenciais, ainda que o evento contemple numa parte híbrida, que é importante, né, eu acho que é uma conquista importante do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né, e, portanto, nós precisamos ressignificar o uso das tecnologias exatamente para produzir conhecimentos, né, no enfrentamento às desigualdades, né. Então, construir, né, e organizar eventos, embora seja uma logística realmente dobrada, né, porque organizar um evento presencial é uma coisa, um evento híbrido é outra, né, são várias outras demandas. Então, é uma satisfação poder rever os colegas aqui presencialmente nessa instituição, né. Mas isso se faz, como já disse bem a Ana Paula, num momento de grandes desafios, como o fortalecimento da democracia no país e no continente, quem sabe no mundo, né? E, portanto, o tema da intercompreensão e das práticas translíngues como formas de existência e de resistência na linguagem se faz mais que pertinente e, portanto, necessário. Um evento que permite assumir uma posição valorativa, que desloca a língua do Estatuto da Identidade Única, vinculada a um território e uma nação, que congrega pesquisadores que se dispuseram a vir compartilhar e socializar suas pesquisas, que se propõem a pensar o papel da literatura no ensino de línguas e os deslocamentos provocados pela disposição assumida no processo de intercompreensão e de validação das práticas translíngues como estratégias não apenas interacionais e comunicativas, mas também como estratégias sociais dos sujeitos falantes nos enfrentamentos de poder cotidianos. Tudo isso contribui para que a ciência e a produção do conhecimento se façam cada vez mais de forma comprometida com a transformação do mundo que conhecemos, num mundo mais plural, inclusivo e participativo. Por isso, gostaria de deixar aqui o desejo de que este evento seja um espaço múltiplo e mobilizador de pesquisas, conhecimentos, mas também de existências. Que seja um espaço para se pensar, desejar e construir um mundo mais sustentável, comprometido com as futuras gerações e com a vida no planeta. Então, desejo a todos os participantes, né, e aos organizadores um feliz evento, na medida do que isso seja possível, para que a gente possa sonhar de novo com um mundo melhor. Então, é isso.
Muito obrigado, Deise, pelas suas palavras, pelo apoio que você, à frente da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, também nos deu, não só com apoio institucional, junto à PR2, Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, da UFRJ, mas também financeiro, na medida do possível, dos nossos possíveis. Passo agora a palavra para a professora Josilene Pinheiro Maris, que é professora da Universidade Federal de Campina Grande e uma das organizadoras desse evento. Bom dia a todos. Obrigada, Antônio. Posso dizer para vocês, além de bem-vindos, e que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que é uma realização muito importante, né, Antônio? Que a gente passa, e Veranilda, a gente passou mais de um ano, né, planejando, convidando, e aí a gente chega aqui hoje, né? Então, é um ano de trabalho que a gente finalmente consegue, chegou, né? O dia, é um pouco isso. Eu imagino que para o Antônio seja ainda mais tenso, né? Mais intenso também, porque é ele que nos acolhe hoje. Nesse evento, que é um evento pensado para a área de letras, mas para a área de didática também, né? Então, é por isso o Antônio, a gente discute muito isso, o professor de letras, ele está ali entre a língua e a literatura, e a gente tem que fazer uma escolha. A gente diz, não, eu vou para a literatura, eu vou para a língua, porque a gente é incapaz, né, de estar nos dois. E aí tem a falsa dicotomia, tem a história da didática mesmo, e que a gente tem que fazer escolhas, mas a gente nunca sai desses dois. Mesmo quando a gente trabalha com aula de literatura em língua estrangeira, a gente está trabalhando a língua estrangeira. E eu acho que isso que é o mais difícil para a gente. Então, alguns professores de literatura dizem, não quero saber disso. Outros professores de língua dizem, não quero saber disso. Um não quer saber da literatura, o outro não quer saber da didática. E a gente pensa nisso, né? O nosso colóquio é para pensar nisso, é para a gente nunca esquecer que a gente trabalha aí, nós somos profissionais de língua e de literatura. E quando foi pensado lá em 22, o evento que foi todo online, também foi muito bacana, contamos com a presença do professor Antônio e da professora Nicole, eu acho que tem outros por aqui que estiveram lá presentes. Eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir reunir tanta gente boa também presencialmente. Então, Antônio, eu estou muito feliz, eu te parabenizo, porque está tudo no nome dele, né? Ele é o responsável, CAPES, FAPERJ, etc. Está tudo no nome dele. E da gente ter, né, conseguido levar, não sei se você lembra do início da história, né? Quando saiu o edital do PAEP, aí depois a gente conta isso para vocês. E a gente começou, então, lá no mês, acho que de abril ou maio, né, para submeter ao PAEP. E estamos aqui. Agradeço muito aos colegas que vieram de longe. Confesso a vocês que estou numa alegria, uma expectativa muito grande de ouvir, né, vocês, porque vocês que foram convidados é porque vocês têm essa percepção, essa conscientização de que nós vivemos entre língua e literatura. E literatura e morada fixa. Eu acho que isso é incrível da gente pensar. Então, por isso, agradeço mais uma vez, desejo boas-vindas. Eu estou com a máscara, mas é porque eu não estou gripada, não estou doente, mas é só por prevenção mesmo, mas eu quero dar um abraço em todo mundo, porque eu acho que o bacana do congresso presencial é esse também, é dar esse abraço, é dizer que bom que você está aqui, e que essa ideia a gente continue amadurecendo. Eu acho que esse CLL segundo, ele marca esse amadurecimento, porque a gente, além da intercompreensão, a gente passa para as práticas translíngues, que é a pesquisa que o Antônio desenvolve, tem vários colegas que desenvolvem. Então, eu acho que a gente está amadurecendo, a gente está aprofundando, e que bom que a gente está aprofundando, e continuemos, pois, a aprofundar nossas reflexões, e que sejam realmente momentos de grandes partilhas. Eu acho que a gente tem muito a partilhar, eu tenho mais a aprender, então gostaria muito de ficar bem atenta a tudo que vocês vão falar, e continuemos, pois. Obrigada, viu?
Muito obrigado, Josi, pelas palavras, pela parceria. Veranildo pediu para ser por último, né, Veranildo? Então eu vou falar agradecendo aqui, em primeiro lugar, a todos os presentes, todos e todas presentes, a todo mundo que também se inscreveu para participar do evento Apresentando Trabalho, aos queridos convidados, professores convidados como conferencistas, como integrantes das mesas plenárias, por terem vindo de longe, de outros países, de outros estados. Esse evento, né, como vocês... Só uma anedota aqui interessante, que foi engraçado, que realmente a Josi, né, falou que já tem 1 ano dessa trajetória, ou mais, de que a gente está organizando isso tudo, porque os editais no Brasil começam muito antes. E teve uma coisa engraçada, que eu mandei uma mensagem para ela assim no WhatsApp. 5 minutos depois eu me arrependi, fui lá e apaguei. Aí ela me mandou um meme, uma imagem do tipo assim, apagadores de WhatsApp. Quem são, onde vivem. E aí eu fui e falei, não, Josi, é porque eu tive uma certa ideia de repente, a gente trazer o Ciel ali para o Rio, né, o evento poder se tornar um evento itinerante, da gente fortalecer laços de uma rede entre pesquisadores que trabalham nessa interface entre literatura e línguas estrangeiras, e pensando também a importância do ensino de literatura no ensino de línguas estrangeiras. E ela topou, o Veranildo topou, e aí começou. Ou seja, um WhatsApp que a gente vai lá e apaga pode gerar consequências infinitas. E, bom, o tema central, né, o eixo gerador do nosso evento, como a Josi e a Deise começaram a falar, é intercompreensão e práticas translíngues na formação de leitores literários, dentro desse recorte mais amplo, que é ensino de literatura no ensino de línguas estrangeiras. Né? E por conta, só para vocês entenderem como a gente pensou o evento, né? Além dos conferencistas convidados que vão fazer as conferências de abertura e de encerramento, né? A gente pensou, então, para focalizar cada um desses aspectos que estão articulados dentro desse eixo gerador. A gente pensou em 4 mesas plenárias, né? Uma primeira mesa plenária que vai ser hoje à tarde sobre literatura e práticas translíngues, e também hoje à tarde, na segunda sessão da tarde, uma segunda mesa plenária sobre literatura e intercompreensão. Depois, na quinta-feira, né, que voltam as mesas plenárias, né, a gente tem uma mesa plenária sobre formação de leitores literários, e também, depois à tarde, na quinta-feira, uma mesa plenária sobre glotopolítica literária. Bom, além das conferências, dessas mesas plenárias que focalizam esses aspectos que a gente está articulando na nossa discussão, a gente também tem simpósios temáticos, né? São 8 simpósios temáticos e um simpósio livre, né? Então, são 9 simpósios. Esses simpósios contam com diversas apresentações de trabalhos, que alguns vão ser presenciais, 4 simpósios vão ser presenciais e os outros vão ser remotos, que vão ser amanhã, e também 3 oficinas que também tangenciam aspectos relacionados às práticas translíngues, transculturalidade e ensino de línguas e literaturas. Amanhã também 3 oficinas que são destinadas, né, à discussão e também à formação de professores e jovens pesquisadores dessa área. Agradeço novamente, né, o grande apoio institucional da Faculdade de Educação da UFRJ, do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que é a unidade responsável por esse espaço, pelos auditórios que a gente está ocupando, e também a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRJ. Esse evento, como, né, a Josi já colocou,
e eu já agradeci aos dois que estão aqui do meu lado, essa parceria sem a qual nada disso seria possível, né? É um evento que também tem uma articulação interinstitucional, né, do meu grupo de pesquisa com o grupo de pesquisa deles. Então, envolve a articulação entre a UFRJ, a Universidade Federal de Campina Grande, Josi é professora de lá, e o Veranildo da Universidade Federal da Paraíba e também do programa de pós-graduação da Universidade de Campina Grande. Cito aqui nominalmente os convidados, agradecendo rapidamente, dizendo a proveniência deles, para vocês verem a abrangência, né, que a gente conseguiu nesse evento. Professor Otmaretti, da Alemanha, Nicole Blondeau, da França, Diego Bentivenha, da Argentina, Maria Helena Sá, de Portugal, também Lívia Souza, da UNILA, Luciana Racier, da UFSC, da UFSC, Claudine Franchon, da UNB, Rita Jover Faleiros, da Unifesp, Pablo Gasparini, da USP. Depois, à tarde, vão chegar Maria Bernadette Veloso, Vanessa Massoni, Thelma Cristina Pereira, Joan Lagares, da UF, aqui do Rio de Janeiro, de Niterói, Helena Palmeiro, Marcel Amorim, Antônio Ferreira, Raquel Oliveira e Luciano Prado, da nossa UFRJ. Agradeço a todos vocês. Agradeço o apoio logístico fundamental da nossa querida Márcia Azevedo, não sei se ela está aí, a Márcia que está lá fora, cuidando de tudo para a gente, da Márcia Azevedo, fundamental para o andamento desses trabalhos. Também o apoio técnico do Caio na sonorização, e o apoio do Rafael Zahar e do Davi na gravação em vídeo, e agradeço, né, também a CAPES, o edital PAEP, que a gente conseguiu, e FAPERJ, que é a fundação aqui do Rio de Janeiro, no edital de apoio à organização de eventos, e, claro, ao PROEX também, via pós-graduação em Neolatinas, né, porque sem esses fomentos a gente não consegue fazer um evento como esse, e muito embora ressalto também, né, como a Deise, como a Ana Paula ressaltaram, estamos vivenciando aqui 2 dias de paralisação, agora nessa terça e na quarta, greve dos técnicos, greves de docentes e técnicos em diversas universidades do Brasil. Então, estamos enfrentando uma situação de muita, ainda, precariedade na universidade pública brasileira, né? E a luta é, sim, por recomposição salarial, mas é também por infraestrutura de trabalho nas universidades públicas, e é fundamental que o nosso evento se coloque também nesse lugar, num lugar de apoio a essa luta por maior infraestrutura para as universidades e para as carreiras dos profissionais que atuam nas universidades. Enfim, muito obrigado a todas as pessoas, e bom evento a todas e todos. Passo a palavra para o Verani. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Não vou me prolongar na minha fala, porque eu já me sinto contemplado com a fala das colegas e do professor Antônio, que estão aqui nessa mesa. Dizer da felicidade que é, finalmente, após um ano de trabalho e de parceria com a professora Josilene e com o professor Antônio, e chegarmos finalmente nesse dia, que é também um momento de encontro, é um momento de estarmos aqui juntos e de conhecer os colegas que nós ainda não tínhamos contato presencial. Para além de tudo que já foi dito pelo Antônio, pela Josi, em relação ao evento, eu gostaria apenas de pontuar que esse também é um evento político em relação ao ensino de literaturas no ensino de línguas estrangeiras. Então, nós temos passado, nos últimos anos, por um processo de apagamento das línguas e, consequentemente, também um processo de apagamento do ensino de literatura, não só na língua espanhola, no contexto da língua espanhola, que é o contexto que eu atuo, mas de forma geral. Então, há aí um processo também de apagamento da literatura e das ciências humanas como campo do saber. Então, esse evento tem também essa característica política de nos reunirmos em um evento que trata especificamente
do ensino dessas literaturas nas mais diversas línguas estrangeiras. Então, acho que a gente também tem a possibilidade de estreitar lá e de termos uma parceria firmada a partir de agora em relação ao ensino de literaturas no ensino de línguas estrangeiras. E aí, no país, isso é muito legal de pensar, né? Gostaria também de agradecer às colegas da UFRJ, que nos receberam através da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas. Sem esse apoio, o evento também não existiria. Então, é muito importante ter esse apoio e essa parceria que nós começamos a firmar entre a UFCG, a UFPB e a UFRJ. Acho que isso também é bem interessante no contexto do evento, do tema do evento. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos e a todas pela presença nesses dias de evento e desejar um feliz evento, né, a todos, que seja de fato um momento de reflexão e de debate. Obrigado. Muito bem, então agradeço aos colegas que compuseram aqui a mesa de abertura oficial do evento. Agora eu desfaço a mesa, uma coisa horrível de dizer, mas enfim, muitíssimo obrigado.